Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Nessa semana a gente vai continuar o assunto de transformações lineares, onde a gente vai aprender como e o que são esses objetos, né? O que são autovalores e autovetores. Como eu já havia dito, a gente vai partir de uma transformação linear de um espaço nele mesmo. Tá? Vocês vão entender por que tem que ser de um espaço nele mesmo. Aí a gente diz que lambda é um alto valor associado a t, certo? Então, associado à transformação, tá? E a gente diz que v é um autovetor também associado à transformação t. E tanto lambda quanto v satisfizer a seguinte equação. Então a gente tem v é igual a lambda v. Tá, e para ficar mais interessante, né, vamos supor que o nosso vetor ele é diferente do vetor nulo, tá? Então aqui é o seguinte, gente, bem da verdade, são vetores e números, né, que deixam nossa transformação linear mais simples, tá? E com relação à transformação ser do espaço nele mesmo, é o seguinte, né? Porque o nosso vetor v, ele sai daqui e a t leva para cá, tá? Então, se a t leva para cá e eu quero escrever ele como um múltiplo de v, então faz sentido que seja no mesmo espaço, né? Eu não poderia, por exemplo, estar saindo do espaço de matrizes e chegando no espaço de polinômios, né? Porque não tem como eu ter uma matriz igual a um múltiplo de um polinômio. Então, para manter a coerência, né, da nossa definição, a gente coloca que a transformação tem que ser de um espaço nele mesmo. Tá certo? E outra coisa, então, com base nessa explicação, né, aí você observa o seguinte, né, que a nossa transformação linear, ela vai ser um múltiplo do vetor, né, que vai ser a lambda vezes v. Porém, não são todos os escalares, né, e todos os vetores que satisfazem essa equação. Então agora a gente vai estar fazendo alguns exemplos, né, para a gente entender como é que a gente faz para estar encontrando vetores escalares que satisfazem essa equação. Então, muito bem. Vamos começar uma transformação linear do R2 no R2. Então a gente tem T, uma transformação linear do R2 no R2, que é dada da seguinte forma. Eu vou falar que o xy é elevado no yx. Tá? Ela simplesmente inverte as coordenadas. Bom? Ok. Aí agora o que que a gente quer, né? A gente quer resolver essa equação aqui. Para isso, basta a gente fazer o seguinte, né? Basta a gente simplesmente escrever o que que é a nossa t de xy. Que vai ser o quê? Yx que é igual a lambda xy. Então, com isso, a gente tem o seguinte, pessoal. E a gente tem que yx é igual a lambda x lambda y. Aí agora eu só igualo coordenada a coordenada, então eu tenho que y vai ser igual a lambda x e x vai ser igual a lambda y, tá? E aqui o que que acontece, né? Aí aqui a gente tem o seguinte, a gente só precisa agora escolher quem que a gente vai substituir, né? Então vamos escolher que o y ele é igual a lambda x e vamos substituir na equação de baixo. Então pegando isso aqui e substituindo na equação de baixo, a gente vai ter o seguinte, ó, vai ter que x é igual a lambda
que multiplica lambda x, tá? Isso aqui vai ser igual a quê? A lambda quadrado x, tá certo? Muito bem, então aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem que x é igual a lambda quadrado que multiplica x, tá? Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar esse x aqui para o lado de cá. Então, dessa forma, a gente vai ter o quê, né? Que lambda quadrado x menos x é igual a zero. Bom, e agora eu vou isolar o x. E aí a gente tem duas soluções possíveis para essa multiplicação, né? Porque a gente tem uma multiplicação envolvendo dois números reais. Então, para que isso seja zero, então, ou lambda quadrado menos 1 é igual a zero, né? Ou x é igual a zero. Então, vamos analisar esse caso aqui, ó. Se caso x for igual a zero, você pode buscar, né, aquela relação, né? Y é igual a lambda x. Se caso x for igual a zero, a gente vai concluir que o y vai ter que ser igual a zero também. Então, dessa forma, a gente vai ter o quê? Né? Que uma solução vai ser o vetor nulo 0, 0. Só que a gente não quer esse tipo de coisa, né? Por definição. Então, como a gente não quer esse tipo de situação, a gente considera somente essa aqui. E essa aqui vai dar para a gente o quê? Né? Que lambda quadrado é igual a 1, né? E aí você conclui que lambda é igual a mais ou menos 1, tá certo? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, para cada valor de lambda, a gente vai tentar encontrar vetores, né, que satisfaçam essa equação aqui. Então, para isso, a gente vai remontar, né, a nossa equação. Então, a gente vai voltar aqui no t de v igual a lambda v, só que a gente vai substituir, né, o nosso lambda pelo nosso alto valor que a gente acabou de encontrar. Então vamos lá, ó. Então vamos, só para ficar legalzinho, né, eu vou chamar de lambda 1 e lambda 2 menos 1. Então, quando a gente tem lambda 1 igual a 1, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai calcular t de v igual a 1 vezes v, tá? E a nossa transformação é o quê, né? A transformação aqui para a gente é y, x. E o 1 não vai fazer nada, né? Então vai ficar igual a xy, tá? Então, dessa forma, resolvendo essa equação, a gente vai ter o quê? Que y é igual a x e x é igual a y. E qual que é a conclusão que a gente vai tirar disso? E é a seguinte, né? Que as duas equações elas são iguais, tá? Então, se são iguais, significa que uma está sobrando, né? Então, sei lá, carta essa e fica só com a de cima. Então, com a de cima a gente vai concluir o quê? O que que isso vai nos dizer? Vai nos dizer o seguinte, que os vetores que satisfazem esse tipo de relação aqui são aqueles que são da forma x, como a gente está deixando em função de x, o x a gente não mexe. Mas como o y é igual a x, então a gente substitui. Então, todos os vetores que possuem esta forma vai satisfazer essa equação, tá? Aí você pode colocar, sei lá, né? Pegar números aí para se convencer, né? E aí você vai calcular, né? T de 2, 2. O que que a transformação faz? Ela troca, né? O que é x vira y, o que é y vira x. E não vai mudar absolutamente nada, tá?
Então, aí a gente tem que, esses vetores vai satisfazer essa equação, né, para lambda igual a 1. Só que, em geral, quando a gente fala de autovetor, a gente gosta de pegar um representante. Então, repara que todos os vetores que vão ser autovetores, com relação a esse número aqui, tá? Vão ser múltiplos do vetor 1, 1, tá bom? Então, quando isso acontece, a gente diz que o autovetor vou chamar de V1. Desculpa que, na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou falar aqui o vetor V1, e é esse daqui, tá? Que eu vou chamar de V1. É autovetor, certo? Esse V1, ele é autovetor. Aí como é que a gente faz? Vamos ver lá no início, né? É autovetor associado a T, só que faltou uma informação ali, né? Ele vai ser um autovetor associado a T com relação ao alto valor lambda 1 igual a 1, tá certo? Aí, a gente faz a mesma coisa, né, que a gente fez ali nesse caso para o lambda igual a menos 1, né, que aí eu chamei de lambda 2, né. Então, para lambda 2 igual a menos 1, teremos o seguinte, né, mesma coisa, né, você vai repetir essa mesma relação, né, só que no lugar do lambda você troca pelo menos 1. E aqui você tem, e essa transformação vai ser igual a menos 1 que multiplica xy. Então você tem o que, né? Que yx é igual a menos x e a menos y. Então você tem o que? Que y é igual a menos x e que x é igual a menos y. Tá? Então, dessa forma, você tem a seguinte solução, né? E os vetores, né, que vão satisfazer essa equação vão ser os vetores em que a primeira coordenada é x e a segunda é menos x. Tá? Ou se quiser colocar menos y e y também, dá na mesma. Tá? Aí é mais uma questão de escolha. Você pode escolher qual variável que você vai deixar isolada, né? Pode escolher y também. Só que se você escolher y, a diferença é que você vai ter o seguinte, né? Vai ter isso aqui. E vai dar a mesma coisa, né? Que um é múltiplo do outro. Muito bem, então, vetores que têm essa cara, né, vai satisfazer aquela equação, né? Então, repetindo o método que a gente fez agora há pouco, eu vou escrever como autovetor um representante, né, desses vetores. Então, se você reparar bem, né, o x multiplicado por esse vetor 1 e menos 1, a gente volta nisso aqui, tá? Então, dessa forma, o meu V2, né, que vai ser esse vetor aqui, é autovetor associado a T com relação ao alto valor, né, lambda 2 igual a menos 1, tá? Não tem segredo, viu, gente? A técnica é essa, né? E a gente pode usar para transformações lineares em geral, né, de um espaço nele mesmo, tá bom? Aí o que mais que a gente tem, né? Aí a gente tem alguns teoremas, né, que vão nos ajudar a
a fazer algumas coisas, né? Bom, por exemplo, eu vou estar listando aqui, na verdade é uma consequência imediata, né, das definições, e é o seguinte, ó, aí a gente tem esse teorema, né, que ele fala o quê, né? Que se eu tenho V um autovetor, né, associado a um autovalor da transformação linear, então qualquer combinação linear de V, ou seja, qualquer múltiplo de V também será um autovetor de T associado a lambda, né? Mas isso é bem tranquilo de ver, né? Porque o que que acontece? Eu tenho que ter, eu tenho que lambda, eu tenho que esse V e esse lambda satisfaz a equação TV igual a lambda V, certo? Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um múltiplo, né, desse V, que foi o que eu chamei de W aqui, né? W é igual a R vezes V. Então, o que que eu preciso fazer para mostrar que W é um autovetor associado a lambda? É eu simplesmente mostrar que W, e T de W é lambda W, tá? E é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai calcular aqui o T de W, que vai ser R vezes V, porque o W eu estou pegando como múltiplo do vetor V. Aí, como tem uma transformação linear, o R sai para fora. E aí, como eu tenho que TV é igual a lambda V, eu simplesmente substituo. E aqui você troca, né, os dois escalares de lugar e repara que isso daqui é o próprio W. Então, dessa forma, você tem que é satisfeito. Ok. Aí, além disso, né, isso avança um pouco mais, né? Avança em que sentido, né? Em que se você pegar um alto valor e você pegar todos os autovetores associados a eles, né, que pode ter dois ou mais, né, não precisa ser necessariamente somente um. Então esse teorema vai nos dizer o seguinte, ó, se você pegar um lambda como sendo um alto valor da transformação linear, então você vai montar o seguinte conjunto. E é esse conjunto aqui que é V de lambda, que são o quê? O conjunto formado de todos os autovetores associados a T, né? E satisfaz a equação segundo lambda, né? Ou seja, associado ao alto valor lambda, tá? Então, se você pegar todos esses vetores, eles vão formar um subespaço vetorial. E também não é difícil de a gente enxergar. Porque o que que a gente vai fazer, né? O que que a gente tem que fazer para mostrar que é subespaço vetorial? Basta você pegar dois vetores quaisquer, mostrar que a soma, dois vetores quaisquer que estão naquele subespaço, mostrar que a soma que está naquele espaço, e se eu pegar um vetor e multiplicar por um escalar, ainda continua naquele espaço. Bom, para a soma, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar dois vetores, de forma que eles estão no subespaço, né? No subespaço não, no seu candidato a subespaço, né? Nesse conjunto V, lambda. Então, se o O está no conjunto V lambda, significa que vale isso. Satisfaz essa regra. Se o V está no conjunto V maiúsculo lambda, então ele satisfaz essa regra também. Então, dessa forma, o que que a gente vai fazer? A gente quer mostrar que TU mais V vai ser igual a lambda que multiplica U mais V. Tá? Se a gente fizer isso, a gente mostra que, de fato, a soma também pertence ao conjunto V maiúsculo lambda. Tá? Então, vamos lá. Você pega, faz a soma, calcula T. A soma vai quebrar, né? Porque T é uma transformação linear. Aí agora você usa o fato de que cada um está aqui dentro desse conjunto. E depois você junta tudo. Tá? E essa segunda propriedade é basicamente a mesma coisa que a gente fez lá em cima, né?
E dado qualquer vetor, qualquer múltiplo, qualquer autovetor, né, associado a um lambda, qualquer múltiplo dele também vai ser um autovetor associado a lambda. Tá? Então, dessa forma você mostra que, de fato, né, esse conjunto ele é um espaço, né, um subespaço vetorial dentro de V. E esse conjunto ele é chamado de autoespaço de T associado associado, né, ao alto valor lambda. Então, associado ao alto valor lambda, né? Muito bem. Bom, aí é o seguinte, né? Então, se você for pegar aquele exemplo nosso lá atrás, né? Você tem que V1 lá é o que, né? São todos os pares que pertencem a R2, né? Tal que x é igual a y, né? Então isso vai formar um subespaço vetorial, né? Dentro do nosso R2. E o V menos 1, né? Vai ser o que, né? XY pertencente a R2, tal que y é igual a menos x, tá? Muito bem. Então, a gente tem uma outra proposição também bem interessante, né? Que os autoespaços eles são invariantes com relação à transformação linear, né? Eu só vou colocar aqui rapidinho para a gente observar esse fato. A gente tem o que, né? Que dado um espaço vetorial, uma transformação linear, e a gente tem esse V lambda, né? Um autoespaço. Então, se a gente pegar todos os elementos aqui desse autoespaço e aplicar a transformação linear T, vai continuar dando a mesma coisa, não vai mudar, tá? Então aqui eu faço uma demonstração bem matemática mesmo, né? E quando a gente quer mostrar que dois conjuntos são iguais, basta mostrar que um conjunto está contido no outro e o outro está contido no primeiro, né? O primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Então, aí foi exatamente isso que eu fiz, né? Primeiramente, quis mostrar que a imagem, né? E primeiro só entender, né, o que significa esse M, né, de V lambda, né? Isso aqui é basicamente o seguinte, né? São todos os Ws, né, pertencente a V, tal que existe um V pertencente a V, tal que T de V é igual a W, né? Existe V pertencente a V lambda, né? Então a imagem de V lambda, né? Então são todos os Vs que você tem a sua transformação linear, né? Aí você está pegando um cara que está aqui, estou chamando de W, e aí é o que, né? A imagem. Esse cara que ele vai estar nessa imagem, vai acontecer o que, né? Se existir um cara que está aqui no V lambda, né? Meio de V, de maneira que quando eu aplico a T, né? Aí chega nele, tá bom? Então, aí o que acontece, né? Então, primeiro, né? Eu peguei um cara que está na imagem, né? Então, eu quero mostrar que se esse cara está na imagem, esse cara também está em V de lambda, né? Então, se eu peguei um cara que está na imagem, aí eu só vou usar aqui a definição, né? Então, vai existir um V pertencente a V lambda, de maneira que isso aqui se realiza, né? Que a T de V é igual a W, tá? E aí, como eu sei que o V ele está em V lambda, né? Então, o V ele é um alto vetor associado ao alto valor lambda. Então, o meu TV, né, eu posso escrever como sendo lambda V. Bom,
Aí agora, o que que eu vou fazer, né? Uma vez que eu peguei o elemento ali na imagem, eu quero mostrar que esse elemento ele está dentro do V lambda, né? Então, para isso, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso checar se o meu t de w é igual a lambda w, né? E aí é exatamente isso que será feito, né? Se eu calcular isso aqui, é a mesma coisa que isso aqui. Aí você passa as constantes para fora, né? Ajeita o que tem que ajeitar. E aí você vê que, de fato, né, é o que a gente quer, né? Que vai dar lambda vezes v, e só que lambda vezes v é o próprio dado, tá? Aí agora, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai mostrar a inclusão contrária. A gente vai pegar um elemento que está aqui no v de lambda e mostrar que esse elemento está na imagem, né? Então, aí é só fazer as escolhas certas, né? E aqui você vai pegar esse v que está em v lambda, né? E aí você vai considerar o W, né, como sendo esse cara aqui, ó. Por quê, né? Porque a hora que você aplica o T de W, vai ser T desse objeto aqui, e aí a constante sai para fora, só que esse cara aqui é lambda V, e aí você cancela isso com esse, sobra só o V, né? Então, dessa forma, você mostrou que ele também está na imagem, né? Ou seja, que existe um W, né? O que T de W é elevado desse V, né? E aí? Muito bem. Aí depois, né, a gente viu que existe uma outra maneira de estar buscando, né, autovalores e autovetores, né? E é a gente partindo de uma transformação linear e associando a uma matriz. Então, essa parte lá nas notas é a parte do polinômio característico. Para a gente usar esse polinômio característico, primeiro a gente tem que fazer algumas identificações, né? Então, como a gente está no contexto, né, de pegando uma transformação linear dele mesmo, mas isso também funciona para transformações lineares de um espaço em outro espaço também, tá? A gente consegue identificar uma matriz com relação a essa transformação linear, tá? Qual que é o lance, né, de identificar a matriz, né? É o seguinte, o meu elemento aqui, eu posso escrever ele como uma combinação linear de elementos da base, né? Então, primeiro você fixa uma base, ah, sei lá, você pode chamar de V1, V2, né? Aí você tem uma base, né? Vn. E aí você tem um elemento, ele é escrito, né, como combinação linear dos elementos da base, né? Então, vou colocar aqui AV1 mais A2V2 mais ANVN, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente só destacar as coordenadas, né? Então, por mais estranho que seja o nosso espaço vetorial, eu posso estar escrevendo, né, o nosso x com relação às coordenadas, né? Certo? E aí, o que que acontece, né? Eu posso representar esse meu vetor x como um vetor coluna. E aí, a gente tem o seguinte, ó. Para não ficar muita coisa, muito cheio de letra, o que vai acontecer é o seguinte, que eu pegar e calcular uma transformação linear nesse x, vai ser a mesma coisa, né, da gente estar pegando uma matriz, calculando, fazendo a multiplicação, né, dessa matriz
pela matriz formada pelas coordenadas. E isso vai fornecer para a gente, né? Bom, detalhe, né? Essa matriz aqui vai ser uma matriz n por n, né? E aí, essa, essa multiplicação, né? Ela vai nos fornecer uma nova matriz coluna também. E essa matriz coluna, o que que ela vai ser, né? Ela vai ser o resultado, né, da nossa transformação linear de t em x, tá? É, pode soar um pouco estranho, né, e abstrato, né? Mas vocês vão ver que com os exemplos vai ficar bem mais fácil, né, da gente estar construindo dessa forma. Bem que nível de dificuldade não é tão diferente, é só que você tem esse jeito também, né, para fazer esse cálculo, né? Então, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui uma transformação linear, e aí o lance é o seguinte, gente, ó, se você pegar uma transformação linear, tem como você transformar, identificar essa transformação linear numa matriz. E se você olhar uma matriz, aí você imagina que essa matriz está representando uma transformação linear também, sabe? No nosso contexto aqui, saindo de um espaço nele mesmo, né? Porque a gente está interessado em buscar autovalores e autovetores. Tá, então nesse exemplo aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar t de x e y igual a 3x mais y, x mais 3y, tá? Aí o que que acontece? O que que acontece aqui é o seguinte, você, quando for montar a matriz, o que que você vai fazer? Você vai olhar as coordenadas que aparecem acompanhando o x, tá? E vai colocar na coluna. Então aqui você vai olhar quem que acompanha o x, quem que acompanha o y. Então aqui quem que acompanha o x é 3 e quem que acompanha o y é 1. Aqui quem que acompanha o x é 1 e quem que acompanha o y é 3. Tá? Então, essa sua matriz, que eu vou chamar de A, ela vai assumir o papel da sua transformação linear. Porque repara o seguinte, ó, meu t de xy é exatamente eu escrever a multiplicação da matriz que a gente acabou de encontrar com o vetor coluna, com o vetor que eu vou chamar de vetor coluna, mas quando eu falar vetor coluna, vocês entendam que eu estou querendo dizer que é o xy, né? Só que eu estou olhando esse vetor como essa coluna aqui, tá? E aí, se você multiplicar, o que que vai acontecer, né? A gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter que linha vezes coluna, então vai dar 3x mais y, linha vezes coluna vai dar x mais 3y. Ou seja, a gente tem o que eu chamei de vetor coluna, né? E essa matriz, ela identifica, né, um vetor do R2 também. Então, dessa forma, o que que você tem, né? Que você reescreveu exatamente isso, só que em forma de matriz, né? Em que a primeira coordenada desse par aqui, ele está aqui em cima, né? Na primeira linha, e a segunda coordenada está aqui embaixo, tá? É só uma outra maneira da gente estar escrevendo isso, tá certo? Ok, e agora, o que que a gente tem que fazer? Agora é o seguinte, como é que a gente usa essa abordagem para estar calculando, né, autovalores e autovetores? A gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Então, repara que desde o início, né, a gente quer resolver esse tipo de equação. Só que agora a gente tem o quê, né? Que o nosso TV ele pode ser entendido como uma matriz que multiplica uma matriz coluna, né? Então agora, ao invés dessa equação, a gente vai ter essa, né? Que é a matriz que vai multiplicar uma matriz coluna. Então você vai ter uma matriz A
que vai multiplicar uma matriz coluna, que vai ser igual a um número que multiplica essa mesma matriz coluna aqui, tá? De variáveis, né? Que sei lá, vou chamar essa matriz coluna de x, então é a mesma matriz, tá? Então agora, ao invés de resolver uma equação envolvendo coordenadas, né? A gente vai resolver uma equação envolvendo matrizes, tá? Então, agora é o seguinte, né? Partindo daqui, a gente vai fazer o seguinte. Então, isso aqui, você pode passar esse cara para lá. E isso daqui vai ser igual a uma matriz, né, formada por zeros, tá? Porque isso daqui produz uma matriz coluna, isso aqui produz uma matriz coluna, e isso aqui é a matriz coluna formada por zeros, tá? E aí o que que dá para a gente fazer também? Dá uma vontade danada, né, da gente fazer isso aqui, né? Certo? Só que isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque aqui eu tenho uma matriz e aqui eu tenho um número, né? Como é que eu subtraio um número de uma matriz? Mas tem como a gente fazer algo que represente essa ideia e no contexto de matriz, que é o quê? Que é o seguinte, ó, basta observar que lambda v é a mesma coisa que você pegar lambda vezes a matriz de identidade e multiplicar por v, tá? Porque a matriz de identidade é a matriz que é composta por 1, né, na diagonal principal, né, e depois forrada de zeros, né? Quando eu multiplico isso aqui pelo lambda, o que que vai acontecer, né? Vou ter lambda, lambda, lambda e forrada de zero aqui, né? E aí eu vou multiplicar por um vetor coluna, né? Então vai ser o quê? Linha vezes coluna. Então vai ficar lambda que multiplica esse elemento daqui, né? Aí linha vezes coluna, lambda vezes esse elemento daqui e tal, que vai dar a mesma coisa. Bom, então para a gente contornar a situação e ter, ao invés de uma subtração envolvendo matriz e número, a gente pode substituir, né? Ali pelo seguinte, ó, por a v menos lambda i e multiplica v, é igual ao vetor nulo. Aí agora vai dar certo, porque agora eu vou ter uma subtração de duas matrizes, né? Eu vou ter a matriz, o número multiplicado pela identidade, que vai ser uma matriz. Então, dessa forma, a gente tem que isso, aí eu posso escrever, né? De maneira, tá? E com isso, a gente tem o seguinte, bom, eu tenho um sistema aqui, né? Isso daqui é um sistema de matrizes, né? Em que eu tenho algo assim, que é igual a isso aqui que é só zeros, né? Então isso aqui é o que a gente chama de sistema homogêneo, né? Só que aí o que que acontece, né? A gente sabe, vou chamar, a gente tem que, essa aqui é a nossa a matriz, aqui é V e aqui é o zero, né? A gente sabe lá por sarros, né? E quando a gente quer uma solução que seja somente a solução trivial, né? Ou seja, porque a gente tem uma das soluções dessa matriz é o quê? É o V ser só zero, né? Só a matriz coluna formada por zero. Quando a gente está em busca, né, dessa solução, basta o quê, né? E o determinante a sua matriz seja diferente de zero, né?
Porque aí lembra até aquela propriedade de número real, né? Se eu tenho uma multiplicação de duas matrizes, né, e eu quero que essa multiplicação dá só zero, então, ou uma dá zero ou outra dá zero, né? Então, beleza, se eu quero que só o V dê zero, então eu tenho que o determinante tem que ser diferente de zero, tá? Por quê? Porque o determinante vale a propriedade do produto, né? Porque eu tenho que o determinante desse cara vezes o determinante desse cara é igual ao determinante de zero, né? Vamos lá, só para relembrar, né? Eu tenho o quê? Que determinante, vou colocar assim, ó, tem essa propriedade, ó, determinante da matriz x vezes determinante da matriz y é igual a quê? É igual ao determinante da matriz x vezes o determinante da matriz y, tá? Com base nisso, né, a gente está na seguinte situação, pessoal. A gente está aqui, matriz x vezes matriz y é igual a matriz nula, que eu vou simplesmente chamar de zero. E a gente tem que determinante de x vezes determinante de y é igual ao determinante de zero, que é zero, né? Só que aqui eu vou botar o zero pequenininho, né? Porque o determinante da matriz nula é zero. Então a gente está nessa situação, né? A gente tem que esse número e esse número, né? Então a gente tem uma multiplicação de dois números reais e dá zero. Então, ou esse número aqui é igual a zero, ou esse número aqui é igual a zero. Por isso que quando a gente tem um sistema homogêneo, se o determinante da matriz aqui em questão for diferente de zero, então a única solução que a gente vai ter vai ser que esse cara aqui só pode ser a matriz coluna zero. Só que nesse caso, né, a gente viu lá atrás que não estamos interessados em vetores que sejam nulos, né? Ou seja, em matriz coluna que seja só formada por zero. A gente não está interessado nesse tipo de coisa, então o que que a gente vai considerar com relação ao determinante? Que o determinante vai ter que ser igual a zero, porque se o determinante for igual a zero, significa que a gente vai admitir soluções que são diferentes dessas, né? Que a gente chama de soluções triviais, tá? Então, para a gente procurar autovalores e autovetores usando este método, vai ser mais interessante considerar o determinante de A menos lambda que multiplica a matriz de identidade igual a zero, tá bom? E aí dessa forma, né, a gente vai ter o que é conhecido como equação característica de T. Porque está amarrado, né, a nossa transformação linear, né? E aí você tem o seguinte, se você olhar só o determinante, né, ele vai dar um polinômio para a gente. Aqui a gente vai ver agora nos exemplos, né? Esse cara aqui, quando você for calcular esse determinante tudo, isso aqui vai gerar para você um polinômio com relação à variável lambda, né? E esse cara aqui é o polinômio característico. Por isso que chama de equação característica e polinômio característico. Beleza? Então, muito bem, né? E aí o que que acontece, né? A gente vai, resolve, né? É, quando a gente resolver a equação característica, isso vai fornecer para a gente os autovalores, né? E aí, quando a gente tiver com os autovalores em mãos, aí podemos encontrar os autovetores, tá? Bom, vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos pegar um exemplo de um caso 3x3 para a gente poder resolver usando esse método. E aí o interessante é que a gente vai ver alguns casos que a gente vai ter
alguns autovalores que podem se repetir e tal, né? Então vamos lá, ó. Então, aqui ele já deu o contrário, né? Ele já falou o seguinte, ó, encontre os autovalores correspondentes ao e os correspondentes autoespaços da matriz. Tá. Então, autoespaço é coisas assim, né? Então, aqui ele já falou da matriz direto, né? Então, a gente não precisa nos preocupar em adaptar a transformação linear com relação à matriz, né? Mas nesse caso, isso aqui vai representar uma matriz de R3 em R3, né? Da mesma forma que quando você tiver uma matriz 4x4, né? Vai representar uma transformação linear que sai do R4 e chega em R4, né? E aí matrizes de dimensões diferentes, né, que não sejam quadradas, né, aí vai representar transformações lineares de espaços que saem de dimensões, que sai de uma dimensão e chega numa dimensão diferente, né, no caso do R, né. Mas isso também vale para espaço de polinômio, matriz, tudo, né, porque tudo é feito em função de números de elementos da base, né, da dimensão do espaço, tá? Então, o que vai dizer o tamanho da matriz vai ser a dimensão do espaço, né. Por exemplo, a gente pegar uma transformação linear e sai do espaço de polinômio de grau 2 e chega no polinômio de no máximo grau 2, isso também vai formar a gente pode também associar essa transformação linear a uma matriz e, e vai ser 3 por 3 também, né? Porque basta a gente fixar a base canônica, né? Por exemplo, essa daqui, e pegar os vetores colunas, né, como sendo os coeficientes que acompanham esses elementos, né? Aí, uma vez que a gente fixa essa ordem, né, de base canônica, né, aí o resto funciona normalmente, né, que aí funciona como se fosse o R3 também. Então, beleza, vamos para o nosso exemplo, né? Então, a primeira coisa é o que, né? É calcular o nosso polinômio característico. E é o que, né? Que é o determinante da nossa matriz menos a lambda vezes a identidade, né? Então, aqui é o seguinte, vamos repetir lá ó, a matriz. Essa aqui, essa aqui e aqui. Ok. Aí, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai retirar lambda vezes a matriz identidade, né? Toma cuidado que a matriz identidade é a matriz identidade do contexto, né? Então, nesse caso, como a gente está com matrizes quadradas de ordem 3, então vai ser identidade de ordem 3 também, tá? Então, eu vou fazer o quê, né? Eu vou pegar o lambda e multiplicar essa matriz identidade, né? Depois que você tiver já acostumado com esse tipo de coisa, você pode fazer direto também, né? Porque o A menos lambda aí, o que que é, né? Nada mais nada menos que você pegar a sua matriz e tirar a lambda da diagonal principal, né? Então vai ser aqui e vai ser isso aqui, 4. Aí depois que você calcular o determinante, né? Repetir aqui. Determinante dessa matriz aqui toda, tá? Isso aqui vai produzir para a gente a seguinte expressão, ó. E agora o que você vai fazer, né? Você vai pegar esse polinômio e igualar a zero, tá? E buscar as raízes desse polinômio. Então, eu pegando esse polinômio aqui e igualando a zero, a gente vai ter que buscar as raízes disso, né? Então,
qual que é uma maneira que a gente faz para achar isso, né? Então, como a gente tem um polinômio de grau 3, esse cara tem no máximo 3 raízes, né? Pode ter duas, pode ter uma, sabe? Pelo menos uma real vai ter, né? Aí, o que que acontece, né? A gente chuta uma raiz aí e vamos ter que fazer uma divisão de polinômios, né? Se você reparar bem, né? Tem uma raiz que vai funcionar que é lambda igual a 1, né? Então aí você pode pegar esse polinômio, dividir por lambda menos 1, né? Porque o que que vai acontecer, né? A gente quer encontrar um polinômio de grau 2, né? De maneira que o polinômio de grau 2 vezes esse lambda menos 1 dá o cara aqui do dividendo, né? Então, beleza. Aí, o que que você pode fazer, né? Aqui você pode multiplicar isso aqui tudo por menos lambda, né? Por quê? Porque se eu multiplicar isso aqui tudo por menos lambda quadrado, aí vai dar menos lambda ao cubo mais lambda ao quadrado. E agora eu vou fazer a subtração do de cima pelo de baixo, né? É a divisão de polinômios, né? E isso aqui vai sobrar para a gente o quê, né? O cubo com o cubo vai embora. Aí o de cima menos o de baixo vai sobrar 3 menos o lambda mais 2, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, e multiplicar vou multiplicar lambda menos 1 por alguma coisa que vai dar para cancelar esse 3 lambda ao quadrado, né? Que vai ser o quê? Mais 3 lambda, né? E aí vai funcionar. E aí eu multiplicando, né, mais 3 lambda por lambda menos 1, vai dar o quê? 3 lambda ao quadrado menos 3 lambda, né? Aí eu subtraio o de cima pelo de baixo. Esse vai embora com esse. Aí esse mais esse vai sobrar menos 2 lambda, né? Mais 2. Aí aqui sobrou esse. Aí o que que a gente faz para cancelar, né? Eu vou colocar menos 2. Aí vai dar certinho, né? Porque aí vai dar menos 2, mais 2. E aí sobra resto zero, né? Então a gente tem o quê? Que é a mesma coisa da divisão, ó. Que a gente tem o quê, né? O dividendo, né? O divisor, quociente e o resto, né? E o que que a gente sabe? A gente sabe que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, né? Aí como o resto é zero, aí vai ser só o dividendo vezes o quociente, ou o divisor vezes o quociente, né? Então a gente tem o quê? Tem que esse cara aqui é igual a esse cara aqui multiplica esse cara aqui. Beleza. Aí então o que que falta a gente fazer, né? Só encontrar as raízes desse cara aqui, né? Aí você, usando a fórmula de Bhaskara, né? Aí você vai verificar que as raízes desse polinômio vai ser lambda igual a 1 e lambda igual a 2. Então, no fim das contas, o que que a gente tem, né? A gente vai ter três raízes, né? Então, eu vou chamar de lambda 1, que é a raiz desse aqui. Só que o 1 ele aparece de novo, né? Então, vou chamar de lambda 2 e lambda 3, que é 2, né? Então, eu tenho uma raiz dupla, né? Que vai ser a raiz 1. Muito bem. Aí agora o que que a gente faz, né? Para a gente encontrar os autovetores, né? Aí é só você resolver. Só que o que a gente já fez, só que agora no contexto de matrizes, né? Então agora você vai ter o seguinte, né? Você vai ter que ah, a matriz A, né? Tipo,
AV, né, é igual a lambda V, né? Então, a matriz A é o que, né? Matriz A é 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, menos 5 e 4. E para qual outro valor a gente vai fazer? Vamos fazer para o lambda 1, que é igual a lambda 2, que é igual a 1, né? Então aqui a gente vai colocar x, y, z, tá? Isso aqui vai ser igual a quê? A 1 que multiplica x, y, z, né? Tem um 1zinho aqui que está multiplicando, né? Então aqui, fazendo a multiplicação dessa matriz por essa, a gente tem linha vezes coluna que vai dar y. A gente tem linha e coluna que dá z. E no final vai dar o quê, né? Vai dar 2x menos y mais 4z. Tá? Então a gente tem que essa matriz coluna é igual a essa matriz coluna. Então, no fim das contas, você tem o quê, né? E y é igual a x e z é igual a y. E aqui meio que já acabou, né? Porque no final, você tem que essa daqui vai sobrar. Porque você já tem muito bem determinado o que é y e z, né? Em função de x. Mas vamos lá, ó. Se a gente for escrever isso aqui, a gente tem o quê? Beleza, a gente tem que 2x menos 5y mais 3z é igual a zero, tá? Aí você pode trocar, né, o que vale... Ah, e outra coisa, ó, daqui você tira o quê, né? E o y e o z, né, vai ser igual a x, tá? Então, você deixar 2x aqui, deixar y igual a x também e deixar z igual a x, fato isso aqui vai dar igual a zero, né? Ou seja, não vai contribuir com nada. Então, quais são as soluções, né? As soluções são os vetores da forma x, y igual a x, né? E z igual a x. Ou em forma de vetor coluna, né? É isso aqui, tá bom? Então, os vetores que têm essa cara, né? Eles satisfazem essa equação. E a gente gosta de escrever assim, né? Ou assim, né? Que dá na mesma também. Porque é só uma identificação, né? E aí, beleza, né? Então você tem que o alto espaço, né? E aí você coloca o espaço vetorial, né? Lembra que era V lambda? Só que aqui pra gente o nosso V é o R3, né? E o lambda é 1. Isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser o espaço, né? Formado por todos os x e y pertencentes a R3, né? De maneira que o x é igual a y, que é igual a z, né? Certo? Porque se eu estou pegando todos os múltiplos desse vetor 1, 1, 1, ou todos os vetores têm essa cara x, 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 todo mundo, as coordenadas são todas iguais, né? Então aqui dentro você tem elementos, sei lá, cara, pi, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3 e por aí vai, né? Ok. Aí agora falta o quê, né? Falta a gente fazer, né, o caso que sobrou, que foi para o alto valor 2, né? A gente tem aqui, eu chamei de lambda 3, né, que é 2. A gente repete a mesma coisa, né? Então vamos lá, ó. Vou só lembrar aqui o que é a nossa matriz lá do início, né? Então aqui é 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, menos 5 e 4. Tá? Tudo isso multiplicado x, y, z é igual a 2 que multiplica x, y, z. E aí a gente tem a multiplicação de matriz que vai dar a mesma coisa, né? Que linha vezes coluna vai dar x, linha vezes coluna dá y, e aqui embaixo a mesma coisa também, né? Que vai ser 2x
é menos 5y mais 4z, que vai ser igual a 2x, 2y e 2z, tá? Então aqui você tem o quê? Que x não, aqui não. Opa, eu acho que eu cometi um erro aqui, né, gente? Vocês também não me alerta nada. Então, linha vezes coluna aqui é y, que é igual a de cima, né? E aqui é z. Então, aqui você tem o quê, né? A gente tem que y é igual a 2x, z é igual a 2y. E aqui embaixo vai dar a mesma coisa, tá? Aqui embaixo não vai contribuir para nada porque aqui a gente tem tudo muito bem determinado. Pelo seguinte, ó, se eu falar que y é igual a 2x, aí dá para eu substituir aqui, né? Então eu tenho que z é igual a 4x, tá? Então os vetores que vão satisfazer essa equação vão ser vetores que vão ter a forma 2x, desculpe, x, 2x e 4x. Ou os múltiplos, né, do vetor 1, 2 e 4, tá? E também você pode escrever dessa forma aqui também, que dá na mesma, né? Sendo assim, o alto espaço, né, relacionado ao alto valor 2, é esse aqui, ó. Que vai ser o quê, né? Vai ser o alto espaço dado por esse conjunto, né? Que vai ser os x, y, z, né? Pertencentes a R3, de maneira que a gente pode escrever, inclusive, o que escreveu ali em cima, né? Que y é igual a 2x e z é igual a 4x, né? Certo? Ou o espaço que é gerado, né, pelo vetor 1, 2 e 4, né? E dá na mesma também. Bom, gente, então aqui, né, eu falei um pouquinho só, né, de como a gente calcula autovalores e autovetores, né, de uma transformação linear. E infelizmente, né, a gente vai ter que encerrar esse assunto de autovalor e autovetor por aqui, por causa de tempo, né? Mas dá para a gente trabalhar muitas outras coisas, né? Dá para a gente fazer o que a gente chama de diagonalizar o operador, né? Ou seja, tem como, sob certas circunstâncias, né? Se você consegue encontrar autovalores distintos, né? Ou seja, não necessariamente distintos, né? Mas enfim, você meio que consegue escrever o seu operador de maneira mais simples, tá? Isso vai ficar para uma próxima oportunidade, tá bom? Bom, mas vamos ver o que que temos aqui, né? Então é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.